Olá, meus queridos alunos, guerreiros, concurseiros que estão aí se preparando para o maior e melhor concurso, eu diria do Brasil, né? Mas é para o maior tribunal da América Latina, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Gente, eu adoro o Tribunal de Justiça de São Paulo. Por quê? Foi lá que eu comecei a estagiar, há muitos anos atrás, acho que 2005, 2004, e eu ficava encantada com aquele prédio do Palácio da Justiça. Eu achava, assim, uma coisa maravilhosa, a arquitetura e toda a história que tem o Tribunal de Justiça de São Paulo. E hoje vocês têm essa oportunidade de ouro de trabalhar nesse grande tribunal, que é um tribunal super bem equipado, que é um tribunal que, assim, para mim é sem palavras, porque foi onde eu comecei a minha carreira, né? Lá, há muitos anos atrás, como estagiária, depois advogando. Então, é uma grande oportunidade. Não podemos deixar passar essa grande oportunidade, então eu estou colaborando e hoje eu vou desenhar para vocês o CPP. A gente vai mastigar, trouxe desenho, trouxe questões, trouxe mapa mental, trouxe letra de lei, trouxe os artigos mais cobrados e, principalmente, vamos fazer um raio-x da banca VUNESP, tá bom? Então, vocês vão aprender o que é o processo e também decorar um pouquinho de letra de lei. Decorar é bom, porque a VUNESP sempre vai se prender à letra da lei, é o estilo da banca. Mas, se você entender o processo, fica muito mais fácil e você vai se sentir muito mais seguro para acertar as questões, tá bom? Me dediquei de coração a esse trabalho, espero que vocês gostem. Vou compartilhar com vocês a tela e a gente vai começar agora. Queridos, CPP sem frescuras. Vamos desenhar, vamos gabaritar o processo penal no TJSP. Já pode começar me seguindo lá nas redes sociais, meu Instagram, Advogada Nara, e no YouTube tem bastante conteúdo também, principalmente de penal, processo penal, criminologia, medicina legal. Tem alguns casos midiáticos aí que eu comento e também chamo vocês para estudar usando a mídia, então fica bem legal. Já segue lá, já se inscreve, né, no YouTube e segue lá no Instagram. E vamos lá, meus queridos, sem delongas. Eu resolvi trazer para vocês desenhado o que acontece no processo penal. Como que acontece no processo penal? Como que ele nasce, né? Como que a gente chega até o processo penal, que é o importante para a gente estudar. Tem o crime cometido, tá? Depois, a polícia toma conhecimento. O inquérito policial, olha que legal, gente. Ele descobre ou indica o possível autor. O inquérito policial é uma peça informativa e é uma fase inquisitiva também. Ou seja, é uma fase que o policial, o delegado de polícia, que é a autoridade judiciária, qual que é o objetivo dele? Prova da materialidade, ou seja, materialmente trazer provas de que aquele crime aconteceu, tá? E indícios de autoria. O que ele vai falar para o MP aqui na próxima fase? Vai relatar tudo que ele colheu no inquérito policial, certo? E vai enviar ao MP falando o seguinte: MP, pelo que foi colhido, pelo que a gente trouxe aqui de indícios, acreditamos ser fulano de tal o autor do delito, o autor do crime, né? O culpado por este homicídio, furto, roubo, seja qual for o crime. E o promotor oferece a denúncia ao juiz. Fala, ó, juiz, tenho aqui um crime que aconteceu assim, 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 sob essas condições, por essa pessoa que mora no endereço tal. Estou lhe oferecendo a denúncia para que, ao final, o réu seja condenado. Com incurso nas penas do artigo tal. A gente vai estudar em nexo de denúncia, porque a denúncia é mais para frente. E o juiz vai fazer o quê? O juiz vai mandar citar o réu para responder ao processo, defender-se, tá? Então, esse é o caminho que a justiça, né, os órgãos de polícia percorrem até a chegada ao ponto crucial
dos nossos estudos, que é o quê? A citação do réu. Por que é crucial, gente, para vocês que vão ser escreventes técnicos do Poder Judiciário estudarem a citação? Porque vocês é que vão redigir o mandado de citação. Então, mais do que nunca, a banca vai querer saber se vocês manjam tudo, né, desta parada que é o mandado de citação, que nada mais é que uma cartinha, olha só, coloquei uma cartinha aqui, uma cartinha de amor, né, que o juiz vai mandar para o réu, falando o quê? Qual é o conteúdo desta carta? Falando para o réu, o senhor está sendo processado, o senhor tem um prazo para nomear o seu advogado, para oferecer a sua defesa, tá bom? É uma cartinha informando para ele que ele tem um processo e agora ele tem que fazer um corre e arrumar um advogado, tá bom? Vamos lá, como se diz em São Paulo, vamos fazer um corre. Então, citação nada mais é que chamamento do réu para avisar que ele está sendo processado. O oficial de justiça entregará um mandado. O que é mandado? Mandado, por favor, com D, tá? Mandado. Ordem de citação. Então, como eu já falei, uma das suas funções como escrevente será expedir o mandado de citação por ordem do juiz. Quem vai levar esse mandado é o nosso querido amigo, senhor Meirinho, oficial de justiça. Tudo bem? Entenderam? Então, vamos recapitular. Cometeu um crime, a polícia vai tomar conhecimento. Inquérito policial vai apurar. Prova da materialidade, indícios de autoria. A polícia vai enviar para o MP, tá? Vai fazer um relatório do que ela colheu, envia para o promotor vai oferecer a denúncia ao juiz, e o juiz vai falar, cite-se, tá? Vai mandar dar ciência ao réu sobre tudo o que já foi aqui descoberto sobre ele, colhido sobre ele e denunciado pelo promotor. Então, a citação é o chamamento do réu ao processo para avisar que ele está sendo processado, tá bom? Os sujeitos processuais são o juiz, o MP e o réu, né? O réu acompanhado do advogado. Então, esse triângulo só vai ser formalizado quando o réu comparecer ao processo. Legal? Vamos avançar, então. E a citação pode ser feita de dois tipos, tá? Ela pode ser real ou ficta. Citação pessoal, quando o réu recebe em mãos a cartinha do juiz entregue pelo oficial de justiça. Essa é a regra, tá? A regra de citação no processo penal é pessoal, tá bom? Mesmo estando preso. Eu conheço que gosta muito de falar isso. Ah, ele está preso, então você está pelo diretor do estabelecimento prisional, você está por carta precatória, por carta rogatória, porque ele está preso. Não me interessa, pode estar preso em Reginópolis, que é 600 quilômetros da capital. Será citado pessoalmente, tá bom? O único que não é citado pessoalmente é o militar. Ó a carinha dele chorando aqui, ó. Por que não é citado pessoalmente? Porque o CPP falou que ele será citado na pessoa de seu superior hierárquico, tá bom? Então, apenas o militar que não é citado pessoalmente. E ela pode acontecer de forma ficta, ou seja, uma ficção jurídica. É um edital. Não achamos o réu, então vamos fixar aqui na porta do fórum um mandado de citação. Vai que o réu está passando e fala, nossa, bora ali, ler os edital, não estão fazendo nada disso, bora lá ler os edital. É claro que isso não acontece, ninguém lê edital, por isso que se chama citação ficta, tá bom? E é ficta também quando ela se dá por hora certa. O oficial foi citar o réu, mas ele se escondeu malandramente. Citado por hora certa pelo oficial de justiça, tá bom? Gravem na cabeça de vocês o seguinte, a citação, regra de citação, mandado pessoal. Única pessoa que não é citado pessoalmente, militar. Duas formas de citação que são fictas, edital e hora certa, tá bom? Por quê? A banca vai tentar falar para vocês que a citação por edital é real, por hora certa é real e não é real, é uma ficção, tá? Então, o oficial de justiça foi lá, olhou, bateu, ligou, deixou o recado na caixa postal e ninguém atendeu. O que ele fez? Esse cara tá aí dentro e eu tô aqui, ó, ou de casa, ele não quer me atender. Então,
Dou-se por citado por hora certa. Certifica, bonitinho, e está citado, segue o jogo, tá bom? Então, vimos o que é citação. Fiz um mapa mental, é claro, temos mapas mentais. Processo penal, citação do réu, citação frutífera, ou seja, o Saúde foi lá, saiu o próprio réu, recebeu o mandado de citação, o processo completa a sua formação. Como eu falei para vocês, ó, triângulo, juiz, MP e réu, fechou. Então, completou a formação, tá bom? Se o réu, olha aqui, escondidinho, malandramente, se oculta para não ser citado, vou citá-lo ao smartwatch aqui, smartwatch, por hora certa. E se eu não localizar, ele está em lins, está em local incerto e não sabido, vou citá-lo por edital, tá bom? Gravem na cabeça de vocês este mapa mental. Mas uma coisa muito importante, sempre teremos o defensor. Ó, advogado aqui, ó. Sempre teremos o defensor. Ah, mas ele foi citado por edital, sumiu na neblina, ninguém sabe onde é que ele está. Vai ser nomeado o defensor. Ah, mas ele se ocultou para não ser citado, você tem por hora certa, ele não apareceu, o crime é grave, ele caiu de cabeça, não interessa. Sempre terá direito ao defensor, tá bom? O réu pode ter se evadido e nunca mais aparecer, mas a única pessoa que não pode deixar de estar presente é o defensor dele, tá bom? Às vezes ele muda de endereço, como a gente vai ver mais pra frente, muda de endereço, some na neblina, ninguém mais acha, mas a defesa técnica tem que estar presente. A banca gosta muito de falar que o processo vai seguir, revelia. Revelia não existe, tá? No processo penal. Revelia é uma figura lá das aulas da professora Juliana de processo civil. Processo penal não existe. É tudo uma grande mentira. Tá ok? Vamos seguir. E eu trouxe para uma questão para a gente já começando e chegando, né? Em que momento a lei processual considera que o processo completa a sua formação? Na constituição de defensor após a citação? Com a citação do acusado, com o recebimento da denúncia, com a apresentação de defesa escrita, ou conjuntada de mandado de citação aos autos. Essa história de juntado de mandado é lá da professora Juliana, tá? Não tem essa figura no processo penal. E pelo artigo 363, tá bom? Eu trouxe o 363 para vocês? Não. Com a letra do 363, o processo completa a sua formação, a formação do processo, ó, juiz, MP, réu. Completa essa formação com a citação do acusado, tá bom? Então, essa é uma perguntinha que é da Unesp e que vai vir desse estilo, desse tipo para vocês, tá bom? Letra da lei, artigo 351. Esse é um artigo que a Unesp também gosta bastante. Não trouxe todos, são mais de 400 artigos, tá, gente? Trouxe os principais pontos, os pontos mais polêmicos, onde eles vão tentar pegar vocês, porque vocês, que são meus alunos e alunos da professora Juliana, não vão cair, tá bom? Então, vamos lá. A citação inicial far-se-á por mandado, como eu já falei, por ordem, né? Quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que houver ordenado. E quando não tiver? E aí? Como é que faz? Então, a gente sabe que a regra é mandado, que a regra é pessoal. Mas, e se o juiz é de Santos e o réu é de São Paulo? Como é que faz? E quando o réu estiver em outra cidade? A citação será por carta precatória. O juiz manda uma carta ao juiz da cidade onde o réu está para que proceda à citação. A carta precatória, gente, ela tem natureza itinerante, ela segue o réu. Vamos dizer o seguinte, a carta precatória foi até Santos, não, foi até São Paulo, né? O juiz era de Santos, foi até São Paulo. Chegou lá, olha, no endereço indicado, eles falaram assim, não, ele não está aqui, ele está em Guarulhos. A carta precatória não tem necessidade de ele devolver e mandar para Guarulhos, tá? Ele pode deprecar para Guarulhos e Guarulhos, se ainda tiver tempo de fazer a citação.
Então, a carta precatória segue o réu. Ela tem natureza itinerante. Mandado de citação. Este artigo aqui tem muita importância, por quê? Porque, como vocês vão fazer o mandado de citação, né, gente? Vocês serão responsáveis por colocar lá no mandado tudo isso. E o que acontece? A banca vai jogar e tentar confundir os senhores. O mandado de citação indicará, ou seja, conterá. O que é obrigatório ter esse mandado de citação? Que cartinha é essa? O juiz pode falar: olá, meu querido réu, como é que você está? Tudo bem? E aí? O clima está bonito, dia ensolarado? Não, gente, tem que ter os requisitos legais, tá? O juiz não pode nem fazer na forma que ele quer e nem do jeito que ele quer. É um ato discricionário, está na lei, não pode fazer nada mais e nada menos, tá? O nome do juiz, o nome do querelante, tá? Nas ações iniciadas por queixa. Essas são as ações iniciadas por queixa, que são aquelas ações penais privadas. A gente vai conversar sobre elas também. Nome do réu. E se for desconhecido, olha só, seus sinais característicos. Eu posso processar alguém que é o seu nome? Posso. Posso falar, olha, vulgo Joãozinho de tal, que reside na rua tal, moreno, alto e bonito sensual. Posso, tá? A residência do réu, se for conhecida, o fim para que é feita a citação, para que eu estou citando ele? Estou citando para ele responder aos termos da ação penal. O juiz e o lugar, o dia, a hora. Esse aqui parece música, né? O juiz e o lugar, o dia e a hora que o réu deverá comparecer. A subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Eles gostam muito de fazer um joguinho aqui. A rubrica do escrivão e a subscrição do juiz. Eles gostam de fazer esse bate-bola aqui. Quem tem que assinar, quem tem o nome lá para colocar, para assinar, para falar, ó, sou eu mesmo que estou mandando, é o juiz. Então, o juiz é quem tem que pôr a rubrica, que é a assinatura, tá bom? Então, não caiam nessa, tá? E aqui, gente, o nome do réu precisa conter, mas e se ele for desconhecido? Então, não é obrigatório, porque o nome do réu pode ser desconhecido. Então, o nome do réu só é obrigatório se for conhecido. E a banca gosta de falar que o nome do réu é obrigatório. A gente vai ver mais para frente essa pegadinha, tá? Mas já fiquem aí. Deixei até sublinhado aqui para vocês estarem preparados o que a Bonesp é capaz. Trouxe para vocês técnico judiciário de 2007. Por quê? A Bonesp gosta de fazer, né? Você entendeu? Pega meus negócios lá de 2003, bota aqui, entendeu? Gosta de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Todo mandado de citação necessariamente contém. Olha que ela me joga já na cara. Nome completo do réu. Não. Eu posso só dar os sinais indicativos, né? Não precisa ter o nome completo dele. Às vezes ele bateu no meu carro, ele me bateu na rua, ele não deu o RG dele, deu soco, está correndo, e aí? O que eu vou fazer? Né? Então, subscrição do escrivão e a rubrica do juiz? Sim. O escrivão subscreve e o juiz assina, rubrica. E a finalidade? Sim. Então, está correto apenas o 2 e o 3, tá bom? Apenas a 2 e a 3. A correta aqui seria a letra D. Tá bom? O nome completo do réu não é obrigatório. Artigo 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado. Guardem este artigo. É um artigo de grande incidência. Tudo bem, gente? Aqui eu desenhei para vocês o que vai acontecer, tá bom? Mapinha mental. O oficial de justiça vai citar o réu. Encontrou e citou. Bateu na porta, tocou campainha, quem saiu? O próprio. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que ler o mandado, o oficial de justiça vai ler o mandado, tá? Olha, eu vou aqui, o senhor está sendo processado, e vai declarar, certificar se ele aceitou ou recusou, com dia e hora da citação, tá
Tá bom? Beleza, o processo está aí formado. O oficial de justiça vai citar o réu. O réu mora em outra cidade? Precatório, tá? O oficial de justiça vai citar o réu. Réu não localizado? Edital. E quem tá sempre, gente? Sempre, sempre, sempre. Não larga para nada. Sempre. Em qualquer hipótese, o defensor, a defesa técnica, sempre presente. Tá ok? Trabalhinho para nós, advogados. Vamos lá? Mais uma de 2007, cobrada para técnico judiciário. Ao efetuar uma citação por mandado, o oficial de justiça deverá tão somente entregar o mandado ao réu pessoalmente. Aí chega lá, estou pegando exemplo, minha filha. Ó, tá aqui. Não, né, gente? Tão somente entregar. Podia mandar por drone, não precisava nem do oficial de justiça. Após citar pessoalmente o réu, adverti-lo de que, caso deixe de comparecer ao ato sem motivo justificado, ser-lhe-á nomeado um defensor e o processo seguirá sem a sua presença. Entregar o mandado ao réu pessoalmente e lavrar certidão de sua aceitação ou recusa. Proceder à leitura do mandado ao réu, entregar-lhe a contrafé e ainda certificar a entrega da contrafé ou de sua aceitação ou recusa. Fazer com que o réu faça a posição de ciente no original do mandado. Fazer com que o réu... Você vai assinar. Não vou assinar, não, você vai. Não tem lógica nenhuma isso, né, gente? Então, não tem como o oficial de justiça obrigar, igual a chinela baiana, falando, assina, senão você vai chinelada. Existe. Proceder, então, à leitura, lê o mandado, entrega a contrafé e certifica. Lê o mandado, entrega a contrafé e certifica. Lê o mandado, entrega a contrafé e certifica. Dá até uma musiquinha, né? Então, lê o mandado, entrega a contrafé e certifica. É isso que o oficial de justiça tem que fazer. Ele não tem que obrigar o réu a assinar, ele não tem que jogar na cara do réu e ir embora. Ele não precisa entender, isso não precisava dele, mandava por drone no endereço. Então, lê o mandado, entrega a contrafé e certifica. Lê o mandado, entrega a contrafé e certifica. É isso que o oficial de justiça tem que fazer, tá bom? Próxima pergunta. Essa daqui é mais recente, 2018. Estabelece o CPP em seu artigo 353 que quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, já vamos abrir aqui o 353. A nossa Bíblia tem que estar sempre aberta, temos que rezar incessantemente. A nossa Bíblia agora é um Vadmer. Estabelece o CPP em seu artigo 353 que quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante qualquer meio que o juiz entenda. Ah, não tem papel de pão com esse maluco doido. É lógico que não, né, gente? É um ato discricionário, como eu disse, está na lei, não pode fazer mais e nem menos. Por edital, não está em São Bernardo, está em São Paulo. Por edital, aí já era. Por precatória, carta com aviso de recebimento de mão própria. Nem existe essa modalidade de citação no processo penal, tá? Carta com aviso de recebimento, não existe. Por videoconferência. Existe a possibilidade de se fazer audiência por videoconferência, que nós vamos ver mais para frente. Mas a citação no penal, não, senhores. Então, será por carta precatória, tá bom? Fora do território da jurisdição, precatória. Não se esqueçam disso. Vamos avançar. Vamos para as consequências da citação por edital, né? Foi citado por edital, e aí? Se o acusado, 366, esse aqui tem grande incidência também, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos do processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. E se for o caso, decretar prisão preventiva nos termos dispostos do artigo 312. Porque, se for o caso, o que a Bunesc vai tentar pegar vocês aqui? Falar que, se citado por edital não comparecer, é regra determinar a prisão preventiva. Não é regra, tá?
Regra no Estado Democrático de Direito é liberdade. Prisão preventiva é se estiverem preenchidos os requisitos do artigo 312. Por isso que o 366 fala, e se for o caso, decretar a prisão preventiva, tá bom? Então, citou por edital, o que acontece? Suspende o processo, curso do prazo prescricional. Pode determinar a produção das provas consideradas urgentes, né? Provas que poderiam perecer com o tempo. E, se for o caso, decretar a prisão preventiva, tá bom? Então, citou por edital, vai suspender o processo e o curso do prazo prescricional. Provas urgentes e a preventiva, se estiverem preenchidos os requisitos do artigo 312. É preventiva, tá, gente? Não é temporária. Ah, mas isso é preventiva e não é temporária? A prisão preventiva é um tipo de prisão cautelar, que acontece antes do trânsito e julgado do processo. Porém, a temporária é outra coisa. A temporária tem lei própria. O que o 366 fala é prisão preventiva. Não viajem na maionese, não façam confusão, porque eles vão tentar te pegar vocês aí, tá bom? No termos dos... Aqui, ó. Olha a perguntinha deles de 2014. Vocês podem ressuscitar essa perguntinha, eles gostam. Nos termos do quanto expressamente prescreve o artigo 366, eles adoram a letra de lei. Se um acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes. Até aqui tudo bem, ele apenas reproduziu o 366. Nessa hipótese, presentes os requisitos atinentes à respectiva modalidade detentiva e com base unicamente no dispositivo de lei Estado, está autorizado o juiz a decretar a prisão do acusado? Presentes os requisitos atinentes à respectiva modalidade detentiva, ou seja, preenchidos os requisitos no artigo 312, que determina a prisão preventiva. O juiz está autorizado, se estiverem preenchidos os requisitos, sim. Qual a modalidade de prisão? Preventiva, alternativa A, lindo e perfeito. O que ele trouxe nas outras alternativas? Formas de confundirem os senhores. Prisão temporária, sim, desde que o crime seja inafiançável. Nada a ver, o 366 não fala em fiança. Sim, desde que o acusado já tenha sido anteriormente condenado por outro crime. Nada a ver, não fala de reincidência também, o 366. Não, nunca, nunca. O cara pode ter esfaqueado 50 pessoas, mas não pode nunca. Não existe, né? Então, as alternativas que normalmente contêm esse disjunto adverbial aqui, nunca, jamais, estão incorretas, né? De regras, salvo exceções. Então, pode decretar a prisão preventiva desde que preenchidos os requisitos legais, tá ok? Fundamentado, obviamente. Vamos para o próximo? Trouxe um de 2011 aqui, viajando no tempo, algo nessa. Estabelece o artigo 366 do CPP que o acusado citado por edital que não comparece nem nomeia defensor. O que vai acontecer com ele? Será declarado revel. Olha que coisa. Gente, não existe revelia, tá? No Código de Processo Penal. Já podem listar essa daqui, já podem listar essa daqui, tá? Terá obrigatoriamente decretada a prisão preventiva em seu desfavor. Obrigatoriamente. Então, A, B e C já descartamos, né? Terá um processo e o curso do prazo prescricional suspenso. Será intimado por hora certa. Citação é uma coisa, intimação é outra. Estamos falando aqui de citação. Então, já podemos também eliminar a alternativa E. E o 366 estabelece que o processo e o curso do prazo prescricional serão suspensos. Então, a alternativa correta, letra D, tá bom? Se tiver revel, você já precisa nem ler a alternativa. No tocante à citação, assinale a alternativa correta. Vocês vão sair daqui hoje expert em citação. Não vão te pegar mais nenhuma dessas pegadinhas da Unesp de citação. Vocês vão sair daqui manjando tudo de citação. Então, vamos lá. 2013. No tocante à citação, assinale a alternativa correta. O processo seguirá sem a presença do acusado,
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Se o réu estiver preso, sua citação far-se-á por precatória. Gente, por favor, né? Falei para vocês que o único caso de citação por precatória é quando ele está em território diverso da jurisdição do juiz processante. Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com prazo de 5 dias. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante mandado de citação expedido pelo juiz processante. Não é mandado de citação, porque ele não tem jurisdição. Então, está fora do território de jurisdição. O juiz não pode mandar, né, fora do seu território. A citação inicial faz-se por precatório. Nem preciso mais ler, né? Nem preciso mais ler? Não preciso, né? Então, tá bom. O processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, tá bom? O processo pode seguir sem a presença do acusado, ele só não pode seguir sem a presença do defensor. Alternativa correta, letra A. Considere as seguintes situações com relação à citação. Réu militar, como se cita réu militar? Falei para vocês lá no comecinho. Réu militar é citado na pessoa do seu chefe. Então, aqui, superior ou chefe de serviço. Já temos aqui que pode ser AD ou AI. Réu militar, chefe de serviço. Réu que não é encontrado. Fui até lá, não achei o réu está em Lins, lugar incerto e não sabido. A única alternativa é citá-lo por edital, fazer uma citação ficta. E réu que se oculta para não ser citado. Fui lá, o fiscal de justiça foi lá, ligou, bateu, deixou um recado na caixa postal e ele está lá, ó, escondidinho dentro de casa. Paga isso. Se fechou lá e fingiu que não estava em casa, mas o fiscal de justiça, ó, malaco velho, falou, esse cara está se ocultando para não ser citado. Vou citá-lo por hora certa. Vou usar meu superpoder de oficial de justiça conferido pela lei. Então, militar, chefe de serviço, réu que não é localizado, está em Lins, lugar incerto e não sabido, por edital. E por hora certa, aquele réu que se oculta para não ser citado. Alternativa correta, letra D. Não existe citação por correio no processo penal, não existe modalidade de citação carta de ordem no processo penal, tá bom? Então, as modalidades são essas. Chefe de serviço para militar, que é a exceção da exceção. Estamos conversados quanto à citação, gente? Estamos conversados quanto à citação. Não se esqueçam, tá, das regras aqui, da citação. Cadê? Trouxe aqui para vocês que o único que não é citado pessoalmente, gente, é o militar. Não se esqueçam disso, tá bom? Eu sosseguei que eu não estou conseguindo localizar mais um. Aqui, achei. Tipo de citação. Não estava conseguindo localizar essa figurinha do militar aqui que eu trouxe para vocês. Não esqueçam, tá bom? O único que não é citado pessoalmente é o militar. Mesmo ele podendo ser citado pessoalmente, eu sei onde é que ele está, né? Eu sei o endereço dele, posso entregar para ele, porém, contudo, a lei determina que eu entregue para o chefe, para o superior hierárquico dele, tá bom? Então, essa é a única exceção, porque a regra é a citação pessoal, é entregar na mãozinha do réu a cartinha de amor do juiz. E a única pessoa que não pode ficar de fora nunca, never, never, é o defensor. Sempre estará lá para defender o réu. Vamos estudar impedimento e suspeição. São pouquíssimos artigos, mas a VUNESP, ó, vou até um coraçãozinho ali, ó. VUNESP loves impedimento e suspeição. Gente, a VUNESP ama misturar tudo e confundir vocês. Mas vocês não vão cair. Vocês vão ser malacos velhos. Eu vou ler os artigos primeiro, de impedimento e suspeição.
Depois tem um quadrinho, tem um mapinha mental, para a gente explicar, mastigar, digerir bem, e depois nós vamos para as questões, tá bom? Vou dando observações para vocês sobre as regras de impedimento e suspeição, aonde que a Bunesc vai confundir vocês, para vocês já irem tomando nota e não escorregar. O juiz não poderá, artigo 252, tem grande incidência, tá? O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, ou seja, de sangue ou por casamento, parentes de sangue ou parentes adquiridos pelo casamento, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Gravem sempre que as causas de impedimento e suspeição, elas só atingem até o 3º grau, tá? Até o 3º grau. Nenhuma causa de impedimento e suspeição atinge até o 4º grau, 5º grau, com algumas questões vão tentar confundir os senhores, tá bom? Inclusive como defensor ou advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito, tá bom? Então, se ele funcionou como advogado, ele já era advogado daquela causa, depois ele passou no concurso para juiz, virou juiz, vai julgar a causa de que ele já foi advogado? Não. Ele era MP, aí ele ofereceu a denúncia, participou de alguns atos do processo, assinou umas folhinhas lá, depois passou no concurso para juiz, vai julgar aquele mesmo processo? Não, tá? A mesma coisa se aplica à sua esposa, ao seu marido, ou parente consanguíneo ou afim em linha reta colateral até o 3º grau, tá bom? Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções de servir como testemunha, como eu já tinha falado. Ainda que ele tenha servido como testemunha lá atrás, e agora eu vou julgar o próprio processo que eu servi como testemunha. Tem lógica. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Então, vamos dizer que esse processo subiu, está na 2ª instância, e o juiz lá na 1ª instância foi juiz de 1ª instância daquele mesmo processo. Aí o processo subiu e vai julgar? Não vai, né? Porque ele já tem um total conhecimento ali da causa. Ele próprio, seu cônjuge, esposa, né, ou marido, ou parente, consanguíneo afim, linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Imagina só, eu vou lá, juiz uma ação e eu mesma julgo. Eu sou juíza e sou parte. Meu marido é juiz de uma ação, eu vou lá e julgo. Meu sogro é juiz de uma ação, eu vou lá e julgo. Não tem condição nenhuma, tá? E quando o código fala o juiz não poderá exercer, ele está falando em causas de impedimento. O juiz está impedido, tá? Então, essas causas de impedimento, elas são de fundo, vamos dizer assim, objetivo, né? Tem a ver com a causa. Tem a ver com a causa, quem funcionou na causa, quem não funcionou. E as de suspeição, elas têm um fundo subjetivo. Amigo ou inimigo íntimo, ter interesse na causa. Então, o impedimento ele é o mais objetivo, diz respeito à causa. E a suspeição, subjetivo. Tem fundo sentimental, socioacionista, tem algum tipo de interesse na causa. Então, essa é a principal diferença entre impedimento e suspeição. O impedimento é objetivo e a suspeição é subjetiva. Para a gente arrematar essa questão, tá? Nos juízes coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afim, em linha reta colateral, até o 3º grau, inclusive. Ele sempre repete essa última parte aqui, tá? Até o 3º grau, inclusive. Juízes coletivos. O que são juízes coletivos? Onde tem mais de um juiz julgando a mesma causa. Vamos dizer que esse processo subiu para o Tribunal de Justiça, será julgado pelos desembargadores. Então, tem lá o desembargador pai e o desembargador filho. Os dois podem julgar a mesma causa? Obviamente que não, né? Aí tem, eu sou nora de um desembargador, posso estar na mesma turma que ele, julgando as mesmas causas? Obviamente
que não, tá? Não podem julgar o mesmo processo, podem fazer parte da mesma turma julgadora. Não sei como é que ficaria a organização judiciária lá. Mas, por exemplo, dois parentes, vamos dizer que o Gilmar Mendes é parente do Barroso. O Gilmar Mendes e o Barroso lá no STF são parentes, são irmãos, siameses. Mentira, eles são dele. Gilmar Mendes e o Barroso são irmãos. Poderiam julgar a mesma causa? Não poderiam, tá bom? Porque seriam parentes entre si. Vamos lá. Seguindo, 2, 5, 4. Por que eu fiz aqui uma parte de azul e uma parte eu deixei de preto e vermelho, tá bom? Porque as partes de azul dizem respeito diretamente à pessoa do juiz. E os restantes dizem respeito tanto ao juiz quanto aos seus parentes. Mas exclusivamente quanto ao juiz eu deixei de azul. O juiz dar-se-á por suspeito, as causas de suspeição. Prestem atenção agora. Vou colocar até uma cor que cor coloco. Rosa. Não, senão está meio apagado. Vamos pôr. Deixa eu ver, vamos pôr roxo. O juiz dar-se-á por suspeito. Se não fizer, ele tem que declarar que ele é suspeito. Tá? E se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer vez. Então, o juiz odeia aquele réu. Odeia, que ódio. Não pode julgar, tá bom? Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, ou seja, marido ou esposa, né, filho ou pai, estiver respondendo ao processo por fato análogo, por fato parecido, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, tá bom? Então, vamos dizer que a esposa do juiz está sendo julgada por um fato criminoso que há controvérsia. Ele não pode julgar um processo parecido, tá bom? Por fato análogo. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda, ou seja, for autor de processo, né? Ou responder a processo, ou seja, réu, né? Que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado as partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, ele é meu devedor, eu vou julgar ele? Ferro, né? Então, ele é meu credor, vou julgar ele? Pode até haver uma negociação, né? Então, ficaria bem subjetiva. Ele é meu credor, né? E está aqui agora precisando de mim, quer dizer, poderia até configurar aí uma troca de favores, mais ou menos por esse lado. Se for sócio acionista ou administrador da sociedade interessada no processo. Então, eu sou sócio de uma empresa e essa empresa tem interesse no processo. Eu posso julgar esse processo? Obviamente que não, né? Porque se eu sou sócio, eu não vou querer perder, né? O comerciante, o empresário tem o objetivo de lucro, ele nunca vai querer perder. Então, como é que eu vou julgar essa demanda? Obviamente, meu subjetivismo já vai estar totalmente corrompido. É claro que eu tenho interesse de que a minha empresa ganhe ou seja beneficiada sempre. Então, está aí motivos de suspeição. 255. O impedimento tem duas partes esse artigo. Então, eu separei para vocês de cores diferentes. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade, ou seja, aqueles parentes que eu ganhei quando eu casei, cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, tá bom? Então, casei, veio todos aqueles motivos, né, de impedimento e de suspeição dos parentes por afinidade e acabou o casamento, acabou, salvo se eu tiver tido filhos naquele casamento. Se tiver tido filhos naquele casamento, o impedimento nunca cessará. O impedimento e a suspeição nunca cessará. Por quê? Porque o parentesco por afinidade, em caso de filhos, também não vai cessar, né? Embora acabe o casamento. Mas, ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro enteado de quem for parte no processo, tá bom? Então, não dá para se vingar da sogra julgando aí o processo dela.
Vamos lá, 256, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la, tá? Então, eu sou ré, eu sei que aquele juiz ali, tem 2 juízes na comarca, eu sei que um é mais ou menos maleável e o outro é ferro. Aqui o que eu faço? Bato no carro do juiz que eu considero mais severo. O que vai acontecer? Posso criar ali, xingo ele, brigo com ele para criar uma contenda ali e uma inimizade. Então, eu criei aquela contenda, aquela inimizade de propósito, tá bom? Ninguém pode ser beneficiado de sua própria torpeza. Então, está aí o 256 para deixar claro esta regra do direito. Vamos lá? Aqui eu desenhei para vocês. Por quê? Casos de impedimento de suspeição são poucos artigos, porém, são artigos que precisam ser lidos com calma e que precisam ser estudados, tá? Casos de impedimento. Aplica-se ao juiz, ao seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Bom? E se houver, aqui ó, se o próprio juiz já foi advogado, MP ou testemunha naquele processo, não poderá julgá-lo, que eu falei lá atrás. Fui advogado naquele processo, passei no concurso para juiz. Lá na frente posso julgar esse mesmo processo que eu funcionei como advogado lá atrás? Não posso. Bom, pai e filho, desembargadores, não podem julgar o mesmo processo. Esse é um exemplo prático que eu trouxe para vocês lembrarem aí do artigo 253. Os juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, tá? Sogro e nora, tá bom? Trouxe para vocês lembrarem. Marido e mulher, sogro e nora, também se aplica isso aqui. Aqui. E se houver interesse no feito. Essas são as causas de impedimento, tá bom? O juiz não poderá exercer jurisdição. Então, são causas de impedimento. Se ele ou seu parente for parte ou diretamente interessado no feito, tá? Então, qualquer parente do juiz que tiver interesse naquela demanda, o meu sogro aqui tem interesse nessa demanda, que é contra a construtora que atrasou a entrega do imóvel dele. Exemplo. Eu, nora, posso julgar? Não, não posso, porque o meu sogro tem interesse no feito, tá bom? Causas de impedimento. Causas de suspeição. O juiz deve declarar-se suspeito, tá? Deve partir do juiz, tá bom? Mas, se não o fizer, pode ser recusado por qualquer das partes. Amizade ou inimizade. Essas aqui são aplicadas somente ao juiz. Causas de amizade ou inimizade, ser amigo ou inimigo íntimo de qualquer das partes, tiver aconselhado as partes, for credor ou devedor, tutor ou curador das partes, sócio de empresa interessada no processo ou algum de seus parentes. Se o parente vai responder no processo por fato análogo, se o parente tem demanda ou é réu em processo e alguma das partes vai julgar. Bom, são as causas de suspeição. Nós vamos estudar muitas questões sobre isso. Para desde por afinidade acabado o casamento, como fica? Acabei, divorciei. E aí, como fica? Com filhos, impedimento de suspeição, forever and ever. Nunca cessará. Never ends. Mesmo sem filhos, não poderá julgar sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado. E aqui deixei um lembrete para vocês. Eu não posso xingar o juiz para criar inimizade de propósito, tá bom? Foi um termo aí que eu achei para vocês lembrarem e fixarem, porque é muito cobrado também. Este artigo, que é o 256, é isso? 256, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida. 256 do CPP. Vamos agora fazer questões. A respeito das causas de impedimento e suspeição do juiz, de acordo com o CPP.
assinale a alternativa correta. Atenção para essa salada. Eles vão misturar impedimento e suspeição. Ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, que seja impedimento ou suspeição, não funcionará como juízo o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte do processo. Música dramática. O juiz será impedido. Olha só, se for credor ou devedor de qualquer das partes, será? Vamos voltar lá o juiz dar-se-á por suspeito, se for credor ou devedor de qualquer das partes. Então, a alternativa B já está incorreta, é causa de suspeição, não de impedimento. A suspeição poderá ser reconhecida ou declarada, ainda que a parte injurie de propósito do juiz. Fica muito fácil, né, gente? Fica muito fácil evitar o julgamento por um juiz que eu considero de alguma forma severo, enfim. Ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza. O juiz será suspeito, podendo ser recusado por qualquer das partes. Se tiver como funcionário como juiz de outra instância, será que é isso mesmo? Vamos voltar lá nas causas de impedimento? O juiz não poderá exercer causas de impedimento se tivesse funcionário como juiz de outra instância. Então, aqui, mais uma vez, a Vunesp tentando te confundir com causas de impedimento e suspeição, tá bom? Aqui é causa, o juiz será impedido, tá bom? Os juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins em arreto colateral. Olha o erro da questão, até o 4º grau. Não existe nenhum motivo de impedimento e suspeição que alcance até o 4º grau de parentesco. Então, a alternativa correta, a letra A. Belezinha? Vamos seguir, ficou muito fácil, tá vendo? É uma questão extremamente complexa, mas que você sabendo diferenciar impedimento e suspeição, fica na mão, fica uma belezinha, tá bom? Nos exatos termos do 253, nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo juízes que foram entre si, consanguíneos ou afim em arreto colateral até o 3º grau. Inclusive, bem como amigos íntimos? Não existe essa possibilidade, esse veto no 253, né? De amizade íntima. Consanguíneos, excluídos os parentes afins. Todas as causas de impedimento e suspeição que incluem parentesco consanguíneo e por afinidade. Consanguíneos em afim em arreto colateral até o 4º grau? Nenhuma causa de impedimento e suspeição alcança o 4º grau. Consanguíneos ou afim em linha reta e colateral até o 3º grau, inclusive. Gostei da frase, que a gente leu ela várias vezes nos artigos que estudamos. Consanguíneos ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, bem como amigos íntimos ou inimigos capitais. Não é isso que diz o 253. Vamos voltar lá? Vamos voltar para ler? Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Então, qual é a alternativa correta? A alternativa correta, a letra D. Consanguíneos ou afim, em linha reta e colateral, até o 3º grau, inclusive. Tá bom? Esses são os termos do 253. O Vunesp ama letra de lei e loves impedimento e suspeição. Nos termos do 252 do CPP, o juiz não poderá exercer jurisdição. Então, se não poderá, estamos falando das causas de impedimento, tá bom? Estamos falando das causas de impedimento. Ele próprio, ou seu cônjuge, ou parente, em linha reta ou colateral até o 3º grau, tiver servido como testemunha, gente, a causa de impedimento para a testemunha é apenas para o juiz.
ele próprio, ou seu cônjuge, ou seu irmão, for amigo íntimo de qualquer das partes. Música dramática. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. For parte, entidade associativa ou de classe, da qual faça ou tenha feito parte. Nunca ouvi falar nisso. For amigo íntimo, gente, amigo íntimo é causa de suspeição. Estamos falando de causa de impedimento, tá bom? Vamos ler novamente o 252, que é o primeiro artigo aqui. Não poderá exercer a jurisdição. Estamos falando de causas de impedimento, tá? Ele próprio, então, aqui, não é causa de impedimento, como testemunho. Esse aqui, amizade íntima, é suspeição. Então, sobrou para nós a alternativa C. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Vamos ler novamente o 252? Tiver funcionado aqui, ó, inciso 3, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Causa de impedimento. Então, a alternativa correta aqui, letra C. Mais uma questãozinha para a gente fixar esse conteúdo, nunca mais sair da nossa cabeça para esse concurso ou para qualquer outro. Quem sabe mais para frente vocês estão testando concurso de juiz substituto, né? Então, também serão perguntados bastante sobre isso. O juiz não poderá exercer a jurisdição no processo em que estamos falando das causas de impedimento, tá? Então, causas de impedimento. Vamos procurar aqui os erros da questão? Quarto grau. Quarto grau não existe. Vamos dizer aqui. Quinto grau, olha só que beleza, quinto grau. Não sei nem quem é esses parentes. Tiver funcionado como juiz, vamos deixar essa aqui. Então, gente, a C e a E já podemos excluir, tá bom? Tiver interesse no feito. Interesse no feito é causa de suspeição, não é causa de impedimento. Então, estamos falando de causa de impedimento. Interesse no feito, ó, no coração, tá junto com o amigo íntimo. Então, nós ficamos com o que aqui? Ele próprio houver funcionado como defensor, advogado, órgão da MP, autoridade policial, auxiliar de justiça ou servido como testemunha. Ou letra D, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando de fato ou de direito sobre a questão. Vamos novamente ler o 252. O juiz não poderá exercer a jurisdição quando tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão da MP, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Então, gente, o que é a pegadinha da questão aqui? Eles pegam esses 1 e 2 e misturam, vem? Misturam, tá? Ele não houver funcionado. Então, faz uma mistura aqui, mas a nossa alternativa correta é a letra... Ele próprio, seu cônjuge, parente, eu perdi. Quinto grau, então a letra D, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando de fato ou de direito sobre a questão. Ele não houver funcionado, quer dizer, está errada também. Aqui fala quinto grau, errada também, tá? Aqui fala em parte interessada no feito a causa de suspeição, então, letra D. Próxima questão. Considere as seguintes assertivas. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Nos juízes coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive. O juiz dar-se-á por suspeito, se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Qual a alternativa correta aqui, gente? A suspeição, obviamente, não poderá ser reconhecida, tá? Se eu mesmo for até lá injuriar o juiz, tá bom? Nos juízes coletivos, artigo 253 do CPP, também não poderá funcionar, tá? Não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si, parentes, consanguíneos ou afim, em linha reta colateral, até o terceiro grau, inclusive, tá? Então, não poderão servir como testemunha, também está correto. O juiz dar-se-á por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Vamos voltar lá na suspeição para a gente 254. Aqui. Tá? Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. E o inciso 2 fala o seguinte: se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sob cujo caráter criminoso haja controvérsia, tá bom? Então, estamos aqui. Dar-se-á por suspeito, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sob cujo caráter criminoso haja controvérsia. Cópia de lei, alternativa E está correta, porque todas as afirmativas estão corretas, tá bom? Vamos lá, gente, artigo 274. O 274, ele fala o seguinte, que as causas de impedimento e suspeição aplicam-se igualmente, tá bom? Aos serventuários e funcionários da justiça. Então, vocês que serão serventuários da justiça, saibam que as causas de impedimento e suspeição aplicam-se aos senhores, tá bom? Normativo o artigo 274 do Código de Processo Penal, as prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos servidores, aos serventuários e funcionários da justiça no que lhes for aplicável. Nos exatos termos do 254 do Código Penal, é considerado suspeito o juiz que, por amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, tiver aconselhado qualquer das partes ou tiver funcionado como juiz de outra instância. Aqui ele mesclou suspeição e impedimento, tá vendo? Suspeição, gente, está no coração. Então, amigo íntimo está no coração. Inimigo capital também está, né, no coração. E aconselhadas partes, parte. A juíza aí uma ação para julgar ela precedente, então aconselhou a parte. E ter funcionado como juiz de outra instância seria uma causa objetiva, porque ele funcionou porque é a função dele, mas é uma causa objetiva, então é uma causa de impedimento. Tá certo? Fizemos muitas questões aqui sobre impedimento ou suspeição. Eu acredito que eu tenha zerado, tá? Todas as dúvidas de vocês sobre impedimento e suspeição. São poucos artigos, mas tem grandiosíssima incidência no concurso de vocês, tá bom? Então, zeramos citação, zeramos impedimento e suspeição. Na próxima aula, iremos estudar os procedimentos, tá? E rito do júri, que cai bastante, é muito importante. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima aula.